Aloysio, numa década agora de 2018, onde as emissoras dependem de produções independentes, né? São chamados cinegrafistas amadores. Na década de 70 não existia isso. Eu estava falando para você, década de 70, filme, né? No filme. O filme é o seguinte, ou você sabia ou não sabia. Ou você acertava ou errava. Não tinha meio termo. Hoje a gente pode errar num take aí, numa luz, sair mais claro, mais escuro, tal, né? Chega lá na ilha, o editor consegue consertar, né? Antigamente não, você errou, não tinha conserto. Errou, acertou. Numa década... E aí do filho, por exemplo, eu acompanhava presidente, na época, acompanhei muito presidente. E o presidente, vocês sabem como é, fica longe, né? A hora que eles estão naquele palco lá para falar, a gente ficava de longe. Na época a gente usava fotômetro. Aí batia o fotômetro, é um equipamento para medir a luz. Então, batia o fotômetro aqui, estava aquele sol, ainda mais a cobertura é branca, estava 32 no geral. Aí se você fosse lá e medisse no rosto dele, era outra luz. Mas a gente chegou num ponto, a gente ficou tão afiado, tão craque nesse negócio, olhava, o fotômetro deu X, não está dando isso. Colocava o fotômetro no bolso, está dando X. Chegava na televisão, perfeita a cor, a imagem perfeita. Aí nós pegamos uma prática tão grande que, por exemplo, hoje eu trabalho com uma câmera modernosa, tal, né? Eu não trabalho no automático diafragma. Eu já trago essa experiência do filme, eu uso só o manual. Não uso... Porque você vai, por exemplo, você vai fazer uma entrevista com alguém, aí você tem lá um fundo branco, o equipamento vai registrar aquele fundo, o rosto sai escuro. Então você tem que usar o meio termo, não estourar muito o branco, de preferência tirar do fundo branco. Vai para um outro fundo. Mas se não der, sei lá, na correria e tal, sempre dá, na verdade. Tá. Falar para o entrevistado, vem mais para cá um pouquinho, mais para lá, né? Para deixar de usar esse fundo branco. Mas se não der, aí numa escala de 1 a 10, eu acho que 9 dá para você tirar um pouco. Ou tira o entrevistado, ou você sai um pouquinho daquele plano de fundo e tal, né? Você consegue fazer o que você quer. Senão você fica lá no meio termo. Luz nele, não estourando fundo também. Você fica lá no meio termo e sai perfeito. Falando da nossa época agora, atual, que existem os cinegrafistas independentes, chamados cinegrafistas amadores, que complementam as imagens para as redações. Por exemplo, nós temos uma imagem que eu vou mostrar de apoio aqui, uma imagem de manifestação, uma imagem de guerra de torcida, uma imagem de perseguição policial. Como é que o profissional ele vai trabalhar no manual, sendo que ele não tem tempo para medir isso daí? Só que, eu já vou tentar te responder. Na sua época já me falaram que vocês faziam futebol no manual, cara. Como é que era isso? A gente fazia no manual e você vê, são luzes, tem luz, uma hora tem sombra, outra hora tem sol. Era que é foco, até hoje eu uso muito isso. Eu estou trazendo essa experiência da época, né, dos anos 70. Eu fico aqui, zoom e diafragma, eu consigo fazer. Que é o que casa os dois, né? Exatamente. Que é abertura e velocidade. E o filme? E o filme que eu ia fazer, futebol tem 90 minutos, né? 45. Eu levava 12 minutos de filme, né? Eu e os meus colegas. Então eu tinha que filmar os 90 com esses 12 minutos, né? E nesses 12 minutos, às vezes saía, sei lá, 2, 5 gols, 4 gols, muito mais gols do que sai hoje, né? Os times, eu acho que eram melhores antigamente, tá? E aí eu conseguia pegar a gente, né? Vamos falar, não só todos nós, conseguia pegar todos os gols que saíam, 4, 5 e tal. Por quê? Porque o meio de campo pra gente não existia, né? Porque se fosse filmar tudo, a bola pra lá e pra cá no meio de campo,
acabava com 12 minutos. E o restante dos 90, né? Então a gente chegou a um ponto de... A bola, quando era cruzada, por exemplo, o goleiro chutou a bola vem, dependendo de onde ela caísse, aí a gente começava a filmar e acompanhava. Mas nós pegamos uma prática tão grande que, dependendo da jogada, a gente já sabia, olha, vai ter perigo de gol ou não. Aí começava a acompanhar. E muitas vezes, faltando assim 10 minutos para acabar, a gente ainda tem uns 5 minutos de filme e tal. Por quê? Porque é experiência, né? Hoje, qual a dica que você dá pra gente que trabalha totalmente no automático? Como fazer isso daí tão perfeito? Tipo, arriscar num manual. Você não pode arriscar, você tem que ter certeza que você está fazendo e vai sair bom. Isso, entendeu? Você tem que ter certeza absoluta, é 100%. Certo. É difícil a gente falar em 100%, mas 99% você tem que ter. Senão, o seu trabalho não sai legal, né? Mas o produtor independente, ele pode tentar trabalhar no manual? Dependendo do tipo de equipamento que você tem, sim. Tem equipamento que não dá, você tem que ir no automático mesmo. Né? Então essa é a dica aí, que nós estamos aqui batendo um papo para os nossos colegas profissionais independentes, do nosso querido Aloísio aqui, que está há 42 anos no mercado. 46 anos no mercado, que o manual, cara, é a perfeição do profissionalismo, né, Clóvis? É isso aí. Apesar da minha câmera ser pequena, ela também tem manual. Mas você não usa? Eu uso de vez em quando, estou ainda pegando a manha disso aí. Tem que ter manha, tem que ter o pulo do gato. Sensacional, cara. Eu acho que é isso aí. Cada dia a gente pegando... O pulo pegando... do gato é você estar com vários colegas fazendo a mesma coisa e tal. E aí tem o chamado pulo do gato. Aquele que você... Não, é aqui. Aí a hora que você vê as imagens outras, que a gente fica de olho, né? Fica de olho, nos outros telejornais, para ver como saiu aquela imagem que eu estava presente. Exatamente. E aí você compara o seu trabalho, isso é legal. Isso é legal. E você vai melhorando a cada dia. Outra coisa que eu acho importante também é nós, amadores, escutar e prestar atenção, observar essas pessoas aqui, ó, que tem experiência. Porque 46 anos, né? Com isso você vai aprendendo cada dia, porque eles são verdadeiros professores pra gente, né? É. Não só ele, como tantos. É a faculdade na rua que você não consegue. Consegue, então, os professores, os magistrados são ótimos também. Mas existe uma faculdade, essa de rua, que. Não, isso aqui que eu acho que é a verdadeira. Não tem faculdade melhor. E você falou que você tem 46 anos e cada dia se aprende alguma coisa. Sim, sim. Cada dia eu aprendo com os colegas. Faxineiro. Eu quero ouvir todo mundo são informações que vão acrescentar no meu dia a dia e na minha vida pessoal, né? Legal, Cissão. Eternizando esse momento aí, 2018, aqui num plantão de quase 30 dias, no Hospital Albert Einstein. Isso aí.